Olá, começa agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Mesmo com o avanço da tecnologia e a utilização desenfreada das redes sociais, a leitura continua em alta entre os jovens. Relatório aponta que o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de extorsões de dados virtuais. A NASA divulga pela primeira vez a sonificação de algumas das imagens observadas pelo supertelescópio James Webb. O avanço das tecnologias e a utilização cada vez mais desenfreada das redes sociais poderiam afetar os jovens, mas um hábito antigo permanece em alta entre eles, é a leitura. O discurso sobre adolescentes e jovens não terem mais o gosto pela leitura cai por água abaixo a cada novo estudo sobre a relação entre esse público e a literatura. A comprovação disso é que os livros para quem tem entre 14 e 25 anos dominam as listas de best-sellers de obras de ficção no Brasil. Para as editoras, a renovação do público leitor cria esperanças de que eles continuem comprando os livros também na maturidade. No primeiro semestre deste ano, entre os 20 títulos de ficção mais populares, 13 eram livros para adolescentes ou jovens adultos. O sucesso desse nicho de mercado colocou em evidência autores que têm se mostrado muito produtivos, lançando livros com grande frequência, algumas vezes até como resultado dos pedidos dos leitores, que nas redes sociais os incentivam a escrever mais. Segundo especialistas, os livros passaram a ser vistos por esse público como uma forma de se sentir engajado numa comunidade. Hoje, os adolescentes e jovens leem basicamente os livros de ficção, mas o hábito da leitura pode levá-los a experimentar outros gêneros, principalmente os acadêmicos. Com essa tendência, livros para esse segmento de leitores passaram a representar uma fonte de renda financeira importante para as editoras. O levantamento ainda mostrou que, curiosamente, apesar de ser um público que vive mergulhado no mundo digital, os adolescentes e jovens leem preferencialmente livros em papel. Para atender esse público exigente e que acompanha os lançamentos, as editoras passaram a publicar romances com uma frequência maior, além de livros de aventuras e fantasia. As tiragens também tiveram que receber uma atenção especial e as editoras aumentaram suas quantidades. O número de brasileiros que fazem algum trabalho voluntário triplicou em 10 anos. E o tempo que cada um doa para ajudar a quem precisa também aumentou. A mudança de comportamento foi registrada durante a pandemia. As ações em nome da cidadania se multiplicaram nos últimos anos no Brasil, em diferentes regiões do país. A pesquisa Voluntariado no Brasil, feita pelo Instituto para o Desenvolvimento Social, em parceria com Datafolha, revela que voluntários se dedicam em média 18 horas por mês para ajudar a quem mais precisa. Outro dado do levantamento mostra que 39% dos voluntários ganham apenas 2 salários mínimos e que 6% têm renda acima de 10 salários. A pesquisa também aponta que é crescente a mobilização de cidadãos e grupos sociais, profissionais, religiosos e organizações não governamentais. Na Índia, o governo demoliu 2 prédios na capital Nova Delhi, que ainda não estavam finalizados, depois que a Suprema Corte do país descobriu que a empreiteira violou vários regulamentos de construção e normas de segurança contra incêndio. A demolição das 2 torres de mais de 100 metros atraiu a imprensa e curiosos. Olha só. Cerca de 3.700 quilos de explosivos foram usados para derrubar as torres gêmeas Supertech, localizadas em Noida, nos arredores de Nova Delhi. A demolição durou cerca de 10 segundos. Após a explosão, grandes nuvens de fumaça se espalharam pelo céu. Dezenas de policiais e equipes de emergência foram mobilizados para a operação nas torres de 103 metros de altura.
As Torres Gêmeas contavam com 850 apartamentos. A demolição fez parte de uma ordem emitida pela Suprema Corte indiana no ano passado, após a constatação de irregularidades que poderiam colocar os moradores em risco. Os magistrados consideraram que os construtores violaram uma série de regras de construção. A Índia tem registrado o crescimento mais rápido do mundo e um boom no setor de construção. Na tentativa de baratear e reduzir os custos da construção, as imobiliárias têm usado materiais de qualidade inferior. Um outro fator que preocupa a Suprema Corte indiana é a acusação contra funcionários públicos de suborno para ignorar as irregularidades e liberar a construção de edifícios nesses padrões. Apesar da construção ilegal desenfreada nas cidades da Índia, as demolições de grandes edifícios são raras. A explosão das Torres Gêmeas Supertech deixou mais de 80 mil toneladas de entulho e a maior parte será usada no local, enquanto o restante será reciclado. E olha só, uma pesquisa revelou que as mulheres gastam mais dinheiro que os homens. Além disso, infelizmente, apenas 28% delas realizam investimentos financeiros. Idas ao shopping, compra de sapatos e roupas, presentes para familiares. Todos esses gastos fizeram com que as mulheres passassem a ser consideradas mais gastonas que os homens. 64% das brasileiras afirmaram não conseguir guardar dinheiro de jeito nenhum. Entre os homens, esse número cai para 58%. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Quando passamos a observar as mulheres que realizam investimento, o número é de apenas 28%, 6% a menos que os 34% observado pela população masculina. Entre as mulheres que investem, mais de 80% escolhem a poupança na hora de destinar seu dinheiro, o que leva a crer que o público é conservador, evitando altos riscos, como uma aplicação na Bolsa de Valores, por exemplo, opção de apenas 3% das mulheres com perfil de investidora. A pesquisa também mostrou que realizar o sonho da casa própria é o principal motivo das mulheres investirem. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato das prioridades mudarem de acordo com o gênero. Para as mulheres, viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e fornecer educação para os filhos são mais importantes do que investir em um negócio próprio. Por outro lado, previdência privada e o empreendimento é a prioridade da maioria dos homens. A recuperação do setor de viagens já aparece nos resultados positivos. 40% das agências de turismo tiveram faturamento superior aos patamares pré-Covid. 2 anos depois do início da pandemia de Covid-19, os brasileiros agora querem viajar e conhecer novos lugares. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo revelou que 4 em cada 10 agências do setor no Brasil já registraram faturamento maior no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2019. Momento anterior à pandemia do coronavírus. Já nos primeiros 3 meses deste ano, somente 14% das empresas de turismo tinham conseguido um desempenho acima dos primeiros meses de 2019. Quando levados em consideração os números de 2021, o resultado das agências do setor neste ano ainda é mais expressivo. Mais de 80% das empresas ultrapassaram os valores faturados no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o ano anterior. Ainda segundo a pesquisa, 56% das viagens feitas pelos brasileiros têm como destino final regiões de dentro do país, enquanto 44% dos turistas preferem ir para o exterior, representando uma aproximação histórica entre os índices. Autoridades do Chile alertaram que a área em torno da cratera que se abriu na região do deserto do Atacama corre alto risco de colapsar. Agências governamentais e as empresas proprietárias da mina estão estudando o que causou a formação do buraco, que já possui mais de 36 metros de diâmetro.
De acordo com o Comitê de Gestão de Riscos de Desastres, estudos indicam que a área que fica perto da mina de cobre de Alcaparroça, a 665 quilômetros da capital, corre alto risco de novas rachaduras e afundamentos. A propriedade é administrada por uma empresa canadense e outras 2 japonesas. O governo do país tem acusado as empresas de serem responsáveis pela abertura da cratera, principalmente por conta da superexploração do local. O buraco se formou de repente no final de julho. Desde a abertura, as operações da mina continuam suspensas. De acordo com as autoridades, até o momento, nenhum perigo foi detectado para cidades vizinhas. Os recenseadores do IBGE estão sendo cada vez mais vítimas de ofensas e até ameaças de agressão. Por isso que muitos que aceitaram o trabalho provisório de campo, que vai até o dia 31 de outubro, desistiram da tarefa e voltaram para casa. Um recenseador que faz a coleta de informações em Brasília relata que foi ameaçado e perseguido durante o trabalho. Um grupo de homens estava em frente à casa onde ele parou para aplicar o questionário. Eles afirmaram desconhecer o IBGE e o censo e disseram que não prestariam informações. O recenseador deu todas as explicações e informou sobre a obrigatoriedade de responder o censo. Mesmo assim, eles disseram que não participariam. Depois, um dos homens do grupo passou a persegui-lo. Foi me seguindo, né? E cada porta que eu batia, ele atrás. Não responda esse cara não, o cara tá perturbando aí e tudo, né? Aí ele falou, pois então agora tu passa na minha casa. Vai lá e passe lá e eu quero que tu deixe uma multa lá. Que aí tu vai ver uma coisa, deixa a multa lá que tu vai ver. Que eu já sei quem tu é, já sei que tu tá passando aqui esse horário. Então, se tiver uma multa lá, tu vai ver. Na região norte do país, também há casos de agressões e violência. Em Macapá, capital do Amapá, recenseadores foram furtados durante a coleta de dados. E no interior de Rondônia, uma recenseadora de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro. A vítima diz que um homem a ameaçou com uma faca durante o trabalho. Ela conseguiu fugir e chamou a polícia militar. O IBGE informou em nota que incidentes contra os recenseadores são casos pontuais. E quando se tornam violentos, o recenseador é orientado a procurar a polícia. Se necessário, ele recebe acompanhamento médico e social. O IBGE informou ainda que o recenseador é servidor público. Portanto, crimes contra ele estão sujeitos à investigação federal. O Augusto, que também é recenseador em Brasília, diz que a resistência entre os moradores é grande. Muitos dão informações incompletas e desconfiam da legitimidade do trabalho. Às vezes só falavam só o básico e às vezes ainda ocultam informações. Ainda mais quando tem filho em casa, ela, eu não vou te passar os dados do meu filho, não, anota só o meu aí. Aí acaba que fica incompleto os dados. Porque a gente sabe que tem mais um morador ali para ser incluído, mas o morador não colabora. Responder ao censo com precisão ajuda todo o país, pois os dados da pesquisa balizam a construção de políticas públicas para a próxima década. Além disso, há uma lei federal que obriga o cidadão a responder o censo. Quem se recusar pode ser multado em até 10 salários mínimos. Quem tiver qualquer dúvida sobre a identidade do recenseador, pode entrar em contato com o IBGE pelo telefone ou pelo site. Após um ano de obras, o histórico bonde elétrico de Hong Kong foi reaberto. A viagem até o alto da montanha oferece uma vista panorâmica da ilha, mas os turistas ainda estão ausentes por causa das medidas anti-Covid. O famoso funicular faz o transporte até o topo do Victoria Peak, o ponto mais alto da ilha. Apesar da volta do trenzinho, os turistas ainda seguem ausentes devido às medidas contra a pandemia. COVID has affected all industries in Hong Kong, particularly tourism. A Covid afetou todas as indústrias em Hong Kong, principalmente a indústria do turismo. Para o projeto de melhoramento em si, o maior obstáculo foi o material usado na restauração. Tivemos problemas para adquirir peças para a produção do bonde, o sistema, incluindo a logística de renovação material. E isso causou um grande atraso no programa. O Victoria Peak tem quase 400 metros de altura.
As obras, no valor de 102 milhões de dólares, permitiram oferecer um bonde maior, com capacidade para 210 passageiros, e um terminal renovado no coração da zona empresarial de Hong Kong. O funicular parou de funcionar em junho de 2021, quando os controles rígidos de fronteira em Hong Kong para combater a pandemia de Covid suspenderam o turismo. No último ano, Hong Kong recebeu apenas 134 mil visitantes. Para efeito de comparação, em 2018 esse número foi de 65 milhões. E olha só, um relatório apontou que o Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de extorsões de dados virtuais. Vamos ver. O relatório Fast Facts mostrou que o Brasil é o quarto país com o maior registro de casos de ransomware, que consiste basicamente em cybercriminosos que atacam dispositivos, bloqueiam a tela ou criptografam os dados da vítima e depois pedem dinheiro para devolver os dados roubados. Segundo os dados do relatório, o país sofreu mais de 8 milhões de casos desse tipo de ameaça virtual no primeiro semestre de 2022. No ranking, o Brasil ficou atrás apenas de Taiwan, Japão e Estados Unidos, que sozinho conta com 21% de todos os casos mundiais. O setor mais afetado foi o governamental, que registrou mais de 3 milhões de casos de ransomware. Os setores de educação, indústria, seguros e de saúde também figuram na lista entre os segmentos mais visados pelos criminosos. O relatório também mostrou a tendência de alta no número de ataques cibernéticos ao redor do mundo. Nos 6 primeiros meses do ano, foram mais de 63 bilhões de ameaças. Somente em junho, último mês observado pelo estudo, foram mais de 11 bilhões de ataques cibernéticos. Profissionais de mídia e entretenimento participaram de uma feira de tecnologia em São Paulo. Nos holofotes da CET Expo 2022, lançamentos e debates dos profissionais do setor estavam reunidos no mesmo lugar. A repórter Maria Clara Leite foi até lá conferir as novidades. Vamos ver. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode continuar recebendo. Quem vê resultado nas telas, muitas vezes não imagina o que está por trás das câmeras. A evolução da qualidade dos conteúdos transmitidos pelos meios de comunicação se faz pela tecnologia, que se reinventa a cada instante. Se você acha que já viu e ouviu de tudo que há de mais inovador nas telecomunicações, muito se engana. Vem tanta coisa nova por aí. As novidades do setor estão aqui na CET Expo 2022, a maior feira de tecnologia, negócios de mídia e entretenimento da América Latina. São 150 expositores, 400 marcas e um congresso com muita informação e inovação. Das discussões, o fortalecimento da indústria, que também se transformou ao longo da pandemia, com a mudança de hábitos do mundo todo, como explica o presidente da feira. A gente vem num movimento mundial de hiperconectividade. Aí estamos falando de fibra ótica, internet a vários gigas, estamos falando de 5G. Além dos painéis, a feira expõe as novas tecnologias que estão chegando ao mercado, como esse sistema de transmissão ao vivo que opera com 4 câmeras simultaneamente, agora em 5G. Esse é o equipamento. Eu tenho a possibilidade de usar as 4 câmeras, em posicionamento de 4 câmeras. É claro, quando você conecta as 4, ele deixa de ter a mobilidade, você não vai ficar andando com as 4 câmeras. Mas você consegue instalar e ele vai encodar o sinal, ele vai fazer o streaming desse sinal das 4 câmeras ao mesmo tempo. Eu trouxe essa tecnologia de Israel em 2009, a LiveView. Na época me acharam um louco, né, trazer uma mochila que iria substituir uma SNG, uma unidade móvel. E hoje, passado todos esses anos, né,
virou uma tecnologia consolidada. Consolidada também está a TV digital no Brasil, mas agora ela se renova com a TV 2.5, que integra TV e internet. É uma evolução que permite que a emissora de televisão ela conheça melhor a sua audiência e você consiga conectar essa audiência com o seu aplicativo da emissora de televisão. E sabe aquela coisa de, que bom seria se fosse possível sentir o cheiro daquele cafezinho que está passando na televisão? Pois é, daqui a alguns anos isso será possível sim com a tecnologia 3.0. Esses aromas vão sair de aparelhos como esses aqui. Já pensou que gostoso sentir isso aí na tua casa? Então, além do áudio e vídeo que a gente já está acostumado a ver na TV, a gente tem também efeitos sensoriais que vão ser apresentados para o telespectador sincronizado com o conteúdo. Além disso, por meio da câmera acoplada ao televisor, o sistema ainda permite interação por gesto, sendo possível pausar o vídeo, por exemplo. A gente tem interação por gesto, interação por voz, tem trabalhos também na UF de interação pelo olhar, né? Você poder selecionar alguma coisa olhando fixamente. Então, ter essa ideia de interação multimodal. Mas essa tecnologia ainda não está disponível no mercado. Será preciso esperar mais alguns anos para ter toda essa experiência aí na sua casa. 2025 é a previsão do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Até lá, com o que já temos hoje, a TV tem muito conteúdo a oferecer. Além dos desastres humanitários e econômicos que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia gerou, um outro sistema tem sido afetado drasticamente. Cientistas afirmam que cerca de 5.000 golfinhos foram mortos no Mar Negro em decorrência do conflito. O número representa quase 2% da população total dos mamíferos naquela localidade. Em comparação com o ano passado, o número assusta, já que no mesmo período, apenas 3 golfinhos haviam sido encontrados mortos. Os primeiros animais começaram a encalhar no início de março. No entanto, não se sabe exatamente quantos golfinhos morreram em outras partes do Mar Negro. O aumento incomum nas mortes de golfinhos na região também foi notado pela Fundação Turca para a Pesquisa Marinha, que já expressou preocupação sobre o assunto. Mas após meses de pesquisa, os cientistas acreditam ter descoberto o motivo para o crescente número de mortes. Para os cientistas, não há dúvidas. Os culpados dessa catástrofe atual são os poderosos sonares utilizados pelos navios de guerra e submarinos russos que circulam no Mar Negro, que perturbam o sistema acústico dos golfinhos. Enfraquecidos, os animais adoecem e morrem. A guerra tem afetado além da vida humana. Isso porque tem impactado todo o ecossistema ao seu redor, principalmente nas espécies de animais que terão dificuldades em se recuperar e restabelecer no ambiente. No Brasil, mais de 11 milhões de crianças de até 5 anos ainda não tomaram a vacina contra a poliomielite. Mas médicos fazem um alerta para os riscos da volta da paralisia infantil diante dos diagnósticos confirmados em países como Estados Unidos e Israel. Faltam menos de 2 semanas para o fim da campanha nacional contra a poliomielite. Até hoje foram atingidos somente 22,1% do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde, o que corresponde a 3.174.000 crianças. A expectativa era atingir uma cobertura igual ou maior que 95%. A polio, ou paralisia infantil, é altamente contagiosa e atinge principalmente crianças com menos de 5 anos e que vivem em locais onde não há tratamento de água e esgoto adequado. O poliovírus, vírus causador da doença, é transmitido de pessoa para pessoa por via fecal-oral ou por água ou ainda alimentos contaminados. E também por meio de gotículas expelidas ao falar,
tossir ou espirrar. O vírus ataca o intestino, mas pode chegar ao sistema nervoso e provocar paralisia irreversível nas pernas e demais membros, e também dos músculos respiratórios, o que pode levar à morte. A polio não tem cura, apenas prevenção, que é oferecida pelo SUS através de um esquema vacinal com 3 doses iniciais, distribuídas para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Depois, 2 como reforço, quando a criança está com 15 meses e outra entre 4 e 5 anos. Há também vacina injetável indicada para pessoas de até 19 anos ou para situações especiais, como indivíduos imunocomprometidos. Para especialistas, entre os motivos para a baixa procura estão a pandemia, dificuldades dos pais de levarem os filhos aos postos de saúde e a falta de percepção do risco da doença. A força-tarefa de vacinação vai até dia 9 de setembro, mas é possível vacinar nos postos de saúde após essa data. As pessoas que adicionam sal extra à comida correm maior risco de morrer prematuramente por qualquer causa, de acordo com um estudo feito com mais de 500 mil pessoas. Segundo os pesquisadores, a relação das pessoas com a comida não se limita somente à nutrição. Convenhamos, uma comida sem sal não atrai tanto ao paladar. É ele o responsável pelo sabor, mas é necessário cuidado na hora de adicioná-lo às refeições. Um estudo realizado no Reino Unido com mais de 500 mil pessoas durante 9 anos apontou que o consumo de sódio pode aumentar em 28% o risco de morte prematura. Foram documentadas 18.474 mortes durante esse período. Quem já conhece os efeitos negativos do consumo exagerado, reduz. Ultimamente venho aprendendo, que o sal é prejudicial à saúde. Como o que aprendemos com nossos pais, a gente mora na roça, por causa da conserva, comia muita carne de sol, né? Mas como nós vimos a causa que ele tem, o prejuízo da saúde que ele tem causado, agora vem me controlando. Controlo porque eu sou hipertensa, né? Então, e o sal é muito prejudicial à saúde, né? Então eu hipercontrolo. Sempre põe o sal, mas bem pouco. Sim, pressão, diabetes na família, né? Então é isso. Aí regulando tudo ali. Tudo. Certo. Na hora que vai comer fora também é a mesma coisa? Evita ao máximo colocar? Evita o máximo de sal, com certeza. Eu diminuí muito o sal, que eu gostava muito de colocar sal. Agora eu estou diminuindo tudo, porque eu estava ficando com a pressão alta. Aí eu estou diminuindo. Se você é do tipo de pessoa que chega ao restaurante e adiciona mais sal à comida já pronta, precisa repensar essa atitude. Quanto mais sódio, maior o risco. Monique Cabral faz o alerta. Vai te dar pressão alta. Normalmente a pessoa tem que perceber que ela tá, né? Normalmente a pessoa não sabe que ela tá com esse excesso de sal. Então, para ela perceber, ela tá o quê? Com a pressão alta, sentindo muita sede, muito inchaço, ganhando muito peso. Então, ela está retendo líquido. Então, esse é o quê? É o excesso de sal. Mesmo deixando de adicionar ao próprio prato, a pessoa pode estar consumindo mais sódio. Alimentos industrializados como condimentos, embutidos e congelados são vilões. É preciso verificar os rótulos e conferir se a quantidade de sódio está dentro do recomendado. A OMS, ela libera 5 gramas de sal por dia. Que equivale, 5 gramas de sal equivale a uma colher rasa, uma colher de chá rasa. Dilma tirou de vez o sal. Em sua casa, os alimentos são cozidos sem nenhum tempero. Meu feijão é sem sal nenhum, é natural. Costuma comer natural? Natural. Minhas verduras também todas natural. Meu suco também não tem açúcar nenhum. Inclusive nem café eu uso, não gosto de refrigerante. E
evito comer na casa de pessoas por causa do sal e da gordura e do açúcar. De acordo com a nutricionista, remover por completo não é uma boa alternativa. Uma dica é utilizar temperos que ajudam a aguçar o sabor dos pratos, sem a necessidade de adicionar tanto sal. O excesso é ruim e se tirar totalmente, ela pode ter uma queda na pressão dela também, entendeu? Quando ela tira bruscamente o sal. Então ela pode, ao invés dela retirar totalmente, ela colocar sal, gente. Em vez de colocar sal, ela pode colocar o quê? Temperos naturais, como orégano, pimenta, cebola, açafrão na alimentação dela. Não precisa ter uma alimentação sem nenhum gosto, sem sal, sem nada. O estudo realizado no Reino Unido ainda apontou: pessoas que consomem altos níveis de sal podem diminuir o risco comendo mais frutas e vegetais. O potássio contido nesses alimentos ajuda a reduzir os efeitos do sódio no organismo. Contudo, não é bom extrapolar. A exposição Um Coração Ardoroso, Vida e Legado de Dom Pedro I está aberta ao público em geral no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Estudantes da rede pública do Distrito Federal já puderam conhecer o órgão embalsamado do Imperador do Brasil, que está no país para as festividades pelo bicentenário da independência. Emprestado pelo governo português, o item desembarcou no Brasil na terça-feira, dentro das festividades pelo bicentenário da independência, em 7 de setembro. A importância da vinda do coração do nosso primeiro imperador, que é o libertador do Brasil, é aquele que proclama a nossa independência e, portanto, é o nosso primeiro founding father, é aquele que estabelece o Estado Nacional Brasileiro como unidade independente. Pela primeira vez fora de terras lusitanas, o órgão embalsamado poderá ser visitado por estudantes das escolas do Distrito Federal até 5 de setembro e pelo público geral aos finais de semana. O restante do corpo do monarca foi devolvido ao Brasil em 1972 e repousa em um monumento à independência em São Paulo. A exposição Um Coração Ardoroso, Vida e Legado de Dom Pedro I reúne ainda outros itens relacionados ao 7 de setembro, como o documento de declaração da independência. E olha só, uma casa feita de materiais recicláveis virou uma obra de arte em Boa Vista, capital de Roraima. Um pedreiro de 58 anos reaproveitou garrafas PET, televisores antigos e até volante de carro na construção. O resultado encanta pelo colorido e chama a atenção de quem passa pelo bairro Jardim Floresta, na zona oeste de Boa Vista. O muro e o chão do local são repletos de objetos que João encontrou na rua. Entre os itens estão 30 televisões, centenas de garrafas, rádios e toca-fitas. Ele conta que ainda não terminou as obras, mas fala com orgulho da beleza do local. A ideia para enfeitar a casa de forma totalmente reciclável surgiu pelo costume de João em ver documentários na televisão. Em um desses momentos, o pedreiro viu a ideia e resolveu fazer algo parecido. Durante a semana, João trabalha como pedreiro, por isso, dedica os finais de semana para enfeitar sua casa com os objetos. Uma das atrações da casa é uma parede com televisões velhas. Dentro dela, o pedreiro colocou luzes pisca-pisca. A esposa de João também o ajudou a enfeitar a casa com materiais reciclados. A família publica fotos e vídeos em uma rede social para quem quiser conferir a obra de arte do seu João. Uma sonda espacial revelou detalhes surpreendentes do planeta Marte, como, por exemplo, que algumas crateras foram alteradas pela água. Vamos ver. O robô enviado pela NASA para o planeta vermelho revelou que as rochas de 4 locais da região são formadas por resfriamento de materiais e apresentam evidências de alteração por exposição à água. Outro sinal de que o planeta Marte foi quente e úmido muito tempo atrás. Anteriormente, os cientistas pensavam que a rocha, formada há mais de 3 bilhões de anos atrás, pudesse ser sedimentar, por exemplo, ser formada por lama e areia. Porém, não foram encontradas evidências de rochas sedimentares no espaço explorado pela sonda.
mesmo sabendo que a cratera abrigou um lago onde eram depositados os sedimentos. A sonda Perseverance chegou a Marte em fevereiro do ano passado e até agora fez explorações na cratera de Jezero. Para isso, é utilizado um conjunto de instrumentos de tecnologia avançada, com o objetivo de fornecer mais informações aos cientistas que investigam se o planeta um dia foi habitado por seres vivos. O trabalho consiste na coleta de amostra de rochas do tamanho de um giz, que serão armazenadas em pequenos tubos em 2033, data em que eles serão trazidos para a Terra por uma nave espacial para que estudos mais complexos sejam realizados. A cratera explorada tem 45 quilômetros de largura e tudo indica que a área teve muita água no passado, abrigando rios e canais fluviais. Agora, os cientistas querem confirmar as suspeitas de que a região pode ter abrigado vida de micro-organismos. Por isso, buscam evidências nas rochas das margens. Por enquanto, o que se sabe é que as rochas das crateras tiveram contato com água, o que sugere que o ambiente foi habitável na época. A NASA, a agência norte-americana, divulgou pela primeira vez a sonificação de algumas das imagens observadas pelo supertelescópio James Webb da poeira cósmica, nomeada de Nebulosa do Anel Sul. O processo acontece quando cientistas usam programas de computador e linguagem de programação para traduzir informações não audíveis pelo ser humano em uma onda sonora perceptível aos nossos ouvidos. O processo envolveu uma equipe de cientistas, músicos e uma pessoa com deficiência visual que trabalhou para adaptar os dados do supertelescópio. A nebulosa do Anel Sul foi uma das imagens convertidas em som. Nessa interpretação, as cores das imagens foram retratadas em alguns tons sonoros. Frequências de luz foram convertidas diretamente em frequências de som. Essa grande nuvem de poeira cósmica foi uma das primeiras imagens divulgadas pelo supertelescópio em julho deste ano. Bola em campo, ou melhor, em quadra, é a favorita de uma simpática senhora da Guatemala. Aos 57 anos, Dona Alma é goleira de um time de futsal do país. A defesa dela impressiona. Não é à toa que ganhou o apelido de Vovó Voadora, olha só. Desde que descobriu seu talento como goleira, a senhora esteve debaixo das três traves de vários clubes em competições profissionais e amadoras. Atualmente, defende o gol da equipe Criox em uma liga feminina de futsal no seu município natal de El Tarrar, no oeste da Guatemala. Eu me tirei bastante ao deporte, é verdade. Eu mergulhei de cabeça no esporte. Isso me ajudou a escapar de muitos fantasmas que vagavam pela minha cabeça. O futebol ajuda a espairecer muito a mente. Despejar bastante a mente. Alma, que ganha vida como vendedora de brinquedos no mercado local, afirma ter encontrado no futebol um refúgio diante das várias tragédias que enfrentou, como a morte precoce de seus 2 filhos. Em seu quarto, Alma guarda em uma mesa os troféus conquistados na carreira, a maioria deles como a goleira que menos sofreu gols. Ela é uma torcedora fiel do Comunicaciones, um dos times de futebol mais populares da Guatemala. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!